Olá, eu sou a doutora Patrícia Valério e estou aqui hoje para conversar com você algo muito importante e interessante para a sua vida profissional. Algo que pode realmente alavancar, né, a forma como você está trabalhando no seu consultório, porque pode te dar uma autonomia de trabalho que você não tem e pode fazer com que haja um aumento do seu faturamento de 7 a 21 mil reais a mais por mês, ok? E te dá a possibilidade de atendimento imediato ao seu paciente dentro de uma série de necessidades que ele pode apresentar para você. Então, eu estou aqui hoje exatamente para conversar tudo o que você precisa saber para otimizar o uso da sua plastificadora a vácuo e aumentar o seu faturamento todos os meses, tá? Por que eu quero te mostrar isso e por que eu estou aqui para falar com você sobre isso? Exatamente porque eu sei, e isso aconteceu comigo também há muitos anos atrás, né? Que a maioria das pessoas tem uma plastificadora a vácuo no consultório, mas só usa ela para fazer placa de clareamento, vez por outra, uma plaquinha de acetato para um controle ali de bruxismo temporário, ou uma de silicone, sem muita noção do que fazer, mas a grande maioria usa só para fazer placa de clareamento. Então, você tem um tesouro dentro do seu consultório e você não usa a potencialidade desse tesouro. Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre isso, né? O meu objetivo é a gente discutir sobre isso. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que entender é o que é uma plastificadora a vácuo, né? Então, se a gente pega uma plastificadora e vai entender, né, de forma bem simples, o que ela faz, a gente vai entender o seguinte, ó. Na parte superior dela, a gente tem uma resistência, né? Que gera calor, ok? Isso é muito importante, porque esse calor ele tem que ser gerado de forma homogênea, né, em toda a região da resistência, porque a gente vai trabalhar com placas que amolecem, né? Então, se ela amolecer mais de um lado do que do outro, isso não vai funcionar adequadamente. Então, essas plastificadoras têm que ser escolhidas de acordo com a performance delas, né? Então, a resistência, normalmente, na maioria delas, fica em cima, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem um motor, que é um motor que vai gerar vácuo, tá? Então, é importante que a gente sempre use plastificadoras que têm essa geração de vácuo intrínseca a ela. Tem um motor que gera. Porque tem umas que a gente pode comprar que você tem que conectar no compressor do consultório para ele gerar um vácuo, mas ela não é boa. Essas aí a gente não recomenda. Por quê? Porque a quantidade de vácuo que formado, né, para performar as placas não é suficiente, então não fica bem adaptado, tá? Porque o básico vai ser o quê? Uma série de placas, que eu vou mostrar para vocês que tipo de placa e para quê, né? Essas placas vão ser colocadas aqui nessa região, ó. Elas vão ser presas aqui enquanto elas estão rígidas, e aí a gente sobe a alavanca e ela vai ficar pertinho da resistência. Quando amolecer, quando essas placas, né, que a gente está usando amolecem, ela faz um abaulado assim, né? Faz aquela bolha assim para baixo. Nesse momento, é hora da gente baixar e acionar o vácuo. Quando a gente aciona o vácuo, essa placa que estava molinha, o que vai acontecer? O modelo estará aqui dentro, nessa parte escura que você está vendo aqui. É cheio de buraquinhos e o vácuo passa por esses buraquinhos e puxa a placa. O modelo está ali, na hora que puxar a placa, o que vai acontecer? Ele vai copiar completamente aquele modelo, vai cobrir aquele modelo, a placa que você está usando, que ficou molinha, que fez aquela bolha, vai cobrir completamente ali, exatamente com os requintes de detalhe daquele modelo.
Aí você desliga o vácuo, está pronto ali, você vai ter que recortar, dar polimento, e aí você já tem pronto a placa que você quer trabalhar com ela, né? Então, vamos ver aqui, ó. Normalmente, as máquinas têm alavancas, né, que a gente segura, né, para puxar ou para baixar, tá bem? E aqui, nessa visão, você está vendo a, a resistência que está aqui. Então, quando a gente aciona, essa resistência fica vermelha, né, de calor mesmo, e aí vai amolecer a placa que está colocada entre essas duas partes aqui desse carrinho que fica no meio. E aqui embaixo, né, é o local onde a gente vai ter as perfurações de vácuo, para passar o vácuo. Então, quando você abaixa essa moldeira, que essa placa que está já amolecida em cima do modelo, o vácuo vai puxar e ela vai copiar com perfeição aquele modelo que estava ali, né? Aqui a gente está vendo numa outra visão para a gente entender, né? Então, tem aquelas duas manetes laterais e tem uma aqui também atrás que a gente usa, né, para firmar, desculpa, para colocar a placa bem ajustadinha aqui. É importante, toda vez que você for comprar uma plastificadora, que você entenda que as ideais são aquelas que aceitam placas redondas ou quadradas, porque infelizmente existem no mercado ainda plastificadoras que só aceitam placas redondas e plastificadoras que só aceitam placas quadradas. Essas não servem para nós, porque nem sempre você acha nos fornecedores só a redonda ou só a quadrada, você tem que comprar a que tiver, tá certo? Então, o ideal é que você, se não tem uma plastificadora, compre uma que aceita formatos quadrados ou formatos redondos, tá bem? Então, vamos lá. Então, quando a gente abaixa, ó, você segura e abaixa, está quase chegando no fim aqui, ó, o modelo estaria aqui, a placa molinha estaria ali, ela fica em cima do modelo, aí o vácuo vai puxar e ela copia totalmente quando chega nessa posição. Então, o modelo estaria aqui e a placa aqui colocada nessa plataforma. Existem no mercado também plastificadoras que têm um secador. É um local, uma estufazinha para aquecer as placas de acetato, que vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Mas a gente trabalha com dois tipos de placa. Placas de acetato, que a gente chama de placas cristal, e placas de EVA, que a maioria das pessoas chama de placas de silicone, né? O material é o EVA. Então, a placa de EVA ela não absorve umidade, não. Mas as placas de acetato, elas são altamente higroscópicas. E sendo higroscópicas, elas absorvem muita umidade. E essa umidade que ela absorve, quando você vai colocá-la para poder, né, ela ficar ela ficar mais derretida, ficar mais flexível, molinha, para poder copiar, o que acontece? Aquela umidade que ela absorveu vai gerar um monte de bolinha, então fica lotado de bolinha, a placa não fica bonita, fica feia, e também não fica útil, porque às vezes dá tanta bolha que ela fica até porosa, de tanta bolha que dá. Então, é preciso que a gente guarde sempre as nossas placas em lugar super seco, e algumas plastificadoras oferecem essa estufa para remover a umidade das placas se você guardou por muito tempo, tá? Aqui a gente tem as placas que a gente pode usar. Então, a gente tem placas de EVA, que podem ser coloridas, tá? Ou transparentes. Então, a gente tem de várias cores no mercado e de várias espessuras, tá? E aqui a gente tem as placas de acetato, tá bem? Como vocês estão vendo, elas podem vir ou quadradas ou redondas. Por isso que eu disse para vocês que é preciso que a gente cumpre, se a gente não tem ainda, uma plastificadora que use tanto a quadrada quanto a redonda, tá bom?
O que mais que eu vou precisar para trabalhar com uma plastificadora a vácuo? Eu vou precisar de mandris para trabalhar com uma plastificadora a vácuo e fazer o arsenal terapêutico que ela permite que seja feito, né? Então, eu vou precisar de mandris. Então, veja bem, vão prestando atenção em tudo que eu estou falando, para vocês verem como que tudo é simples, prático e eficaz para que você tenha um aproveitamento máximo da sua plastificadora e faça ela render, faça ela virar um instrumento de geração de rendimento para você. Isso pode mudar definitivamente a forma como você tem trabalhado no seu consultório, porque ela vai permitir que você atenda os seus pacientes de forma muito mais rápida. Então, coisas que você levava, às vezes, aí 15 dias para receber de volta do laboratório, você vai poder fazer de um dia para o outro. Coisas que você levava, às vezes, 10 dias para receber do laboratório, você faz na hora. Então, é um instrumento que não tem sentido a gente não ter no consultório. A gente precisa ter uma plastificadora a vácuo no consultório, tá? E, além da plastificadora e as placas, você vai precisar de mandris, tá bem? Você vai precisar de disco de aço serrilhado, que é esse aqui, não é disco diamantado. Disco diamantado custa muito caro, ele vai cortar a placa? Vai. Mas ele é muito caro, você não tem necessidade de comprar um disco diamantado para fazer o arsenal terapêutico que é possível fazer-se na plastificadora a vácuo. Você vai usar o disco de aço serrilhado. Você vai precisar de polidores, né? Mas quando eu estou dando o curso de otimização do uso da plastificadora, eu sempre ensino uma forma também mais simples da gente fazer, né, os polidores, mas basicamente você vai precisar disso. O disco para cortar e um polidor, mais nada, tá bom? Isso é o arsenal mínimo que você vai precisar para construir o seu arsenal terapêutico chique, fantástico, feito na hora ou de um dia para o outro, para o seu paciente. Ele vai ficar super satisfeito, super feliz, porque você atendeu uma necessidade dele emergencialmente e você vai ficar também satisfeito, porque você não dependeu de terceiros, e principalmente você vai ter um rendimento gigantescamente maior, né? Porque você vai estar pagando, basicamente, o preço da matéria-prima, que é muito barata, né? Uma plastificadora a vácuo, ela custa aí em torno de R$ 1.200, tá? É um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na nossa prática clínica. E existem formas de parcelamento, normalmente a gente pode comprar de 10 vezes sem acréscimo, né, no cartão de crédito, você nem vê pagar. É um dos melhores investimentos que você pode fazer. Porque no primeiro mês que você estiver trabalhando com a sua plastificadora, você já vai ganhar uma quantidade de dinheiro muito maior do que você ganhava regularmente, porque você vai estar minimizando os custos de produção, tá? E com o passar do tempo, quando você começa, inclusive, a oferecer para os seus pacientes um arsenal terapêutico que você não oferecia, porque você não sabia trabalhar com ele, aí pronto, o seu faturamento vai para as nuvens, né? Isso é fantástico, porque você não vai estar necessitando de terceirizar e também não vai estar deixando de oferecer um serviço porque você não sabia como lidar com ele. Então, aumenta muito o seu arsenal terapêutico, né? Uma outra questão que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com a plastificadora a vácuo é que as moldagens, elas têm que ser feitas também de forma otimizada, tá bom? Então, para trabalhar com a plastificadora, a gente não precisa seguir o protocolo de manipulação do alginato. Eu coloquei aqui a moldeira, para vocês verem.
ela está carregada com o alginato que eu manipulei, vocês estão vendo que ele está bem grossinho. E é assim que tem que ser, tá? Então, você põe menos água do que está previsto, né? Para poder manipular, ok? E aí, quando você põe na moldeira e carrega a moldeira, você vira ela assim, ele não escorre. Ele tem que ficar preso ali. A textura é mais ou menos essa. Você vira, ele não escorre, tá? Por quê? Porque você precisa, principalmente para algumas placas, você precisa de moldagem do tecido mole muito bem feita, tá? E se ela tá muito, se o alginato está muito fluido, você não vai ter essa moldagem adequada, porque o alginato vai escorrer e não vai moldar, por exemplo, fundo de saco, né? Não vai moldar a parte abaixo aqui, em torno do reborno, na língua, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que a manipulação ela vai ser com menos água do que o previsto. Ah, Patrícia, mas isso vai dar alteração de forma. Nós não estamos falando de prótese, nós estamos falando de placas. O nível de adaptabilidade é completamente diferente de você pensar numa peça metálica que você vai pôr num dente. Quando você está trabalhando com uma confecção de uma prótese, né? Seja ela de que ordem for, é milésimo de milímetro que você tem que ter de adaptação, para não ter infiltração, para não ter nada dessas coisas. Aqui é completamente diferente, tá? Então, a manipulação pode ser feita, tá? Com menos água, que a distorção que isso vai gerar é irrelevante em termos do arsenal terapêutico que a gente está construindo. Pode confiar no que eu estou falando, não precisa preocupar, tá bom? Aí, quando você vai introduzir a moldeira, e de preferência você vai usar moldeiras que têm, né, o fundo de saco incluído, porque se você usa a moldeira HDR, por exemplo, ela é muito curtinha, então ela não vai moldar fundo de saco de vestíbulo, e para algumas placas, por exemplo, como placa de ronco, como placa de proteção esportiva, você precisa de moldagem de fundo de saco. Então, tem que ser essas moldeiras que têm, né, o fundo de saco incluído para que a gente consiga ir fundo e levar, né, o alginato o mais fundo possível, tá bem? Normalmente eu prefiro usar um alginato de presa rápida, né, para não incomodar muito o paciente. Alguém pergunta, pode falar assim, ah, mas você está muito ultrapassada usando alginato, hoje a gente usa scanner. Quem tiver um scanner e quiser escanear e fazer um modelo prototipado, impresso, né, na impressora 3D, não tem importância nenhuma. É muito bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Acontece que toda vez que eu ensino alguma coisa, eu ensino para todos. Eu não ensino para privilegiados, né? Porque a gente tem que pensar que ainda hoje poucas pessoas têm condição de ter um scanner, né? Poucos dentistas. Quantos dentistas a gente tem, né, aí no mercado? Nós somos o país no mundo que tem mais dentista. Quantos desses dentistas têm um scanner no consultório, né? Então, a gente tem que ensinar, quando a gente ensina, de uma forma ampla. Se você tem um scanner, maravilha. Então, você não precisa usar essa minha dica aqui do alginato, né? Você vai fazer o escaneamento, mas sempre lembrando que é um escaneamento incluindo fundo de saco de vestíbulo. Porque se você não incluir fundo de saco de vestíbulo, você não vai conseguir realizar algumas das placas que nós podemos fazer com a plastificadora a vácuo, tá bem? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Quando você retira e vai fazer o vazamento, então aqui vocês estão vendo, isso aqui é um caso real que eu fotografei para vocês verem, é assim que eu faço no consultório, tá bom? Então, na hora de fazer o vazamento, a gente vai vazar o gesso em ferradura. Você não vai vazar o gesso fazendo palato, a não ser que seja uma ou outra placa que precise de palato, muito raro, né? Tem uma placa só de todas que eu ensino que a gente precisa de palato, que é a placa para fechamento de diastema interincisivo. Para essa eu preciso de palato. Então, nesse caso,
aí eu vazaria, incluindo um pouco de palato aqui, o gesso. Mas, não sendo essa, o vazamento de gesso vai ser em ferradura e o mínimo necessário. É só até chegar aqui, ó, tá vendo? Começou aqui no fundinho e depois até chegar aqui, ó, na altura, um pouquinho na altura do fundo de saco. Só. Não precisa fazer aquele bolão de gesso, que depois você tem que cortar tudo e jogou seu dinheiro no lixo. Você já faz ele na altura do rebordo, bem? Então, aqui eu estou removendo, ó, vocês estão vendo que tem uma alturinha pequena aqui, né, de gesso, tá bom? Estou vendo que estão removendo e aqui tinha a moldagem do fundo de saco. Então, aqui você está vendo, ó, foi vazado em ferradura. Por quê, gente? Porque eu preciso do ar, né, o vácuo, puxar aqui, ó, para que a placa se adapte bem aqui na palatina, da mesma forma que eu preciso que ela se adapte muito bem para o vestibular. Se eu deixar essas rebarbinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, às vezes ela puxa assim, ó, e fica um espaço. Então, ela tem que puxar assim, pregadinha. Então, para eu não ter esse risco dela puxar assim, eu tenho que tirar essas rebarbinhas. Ah, mas eu não tenho cortador de gesso. Eu sei que a maioria não tem. Até porque os nossos consultórios nem sempre são grandes o suficiente para a gente ter um laboratório. Normalmente, a maioria dos dentistas tem tudo no mesmo ambiente. Tem uma sala de espera e dentro uma sala de trabalho, e no mesmo ambiente a gente tem várias coisas. A plastificadora ela é bem pequenininha, né? Ela é bem compacta, então ela cabe em qualquer bancada. Mas um cortador de gesso, ele não cabe, né? Porque ele ia ocupar um espaço grande, às vezes, que não existe. Então, eu sei que a maioria das pessoas não tem cortador de gesso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um alicate velho, qualquer que você tiver no consultório, e já que está fininho ali, ó, você vai picando e cortando esse excesso aqui, ó, em volta todo, você vai cortando devagarzinho, tá? Que ele sai. A partir do momento que você tem a possibilidade de uma entrada de ar aqui mais próximo, outra aqui, não tem importância ainda não estar retinho, tá? Se tiver entrada de ar bem próximo aqui, ó, você já garante que o vácuo vai ser suficiente para puxar qualquer placa que você esteja fazendo em toda a superfície vestibular e até o fundo de saco, ok? Isso é muito relevante. Eu vou deixar aqui, né, meu Instagram para vocês me seguirem. Por quê? Porque eu vou conversar com vocês mais vezes a respeito da plastificadora a vácuo. Mas eu vou interromper agora o compartilhamento e continuar conversando com vocês um pouco a respeito do uso da plastificadora, né? Existem muitas possibilidades de trabalho com a plastificadora a vácuo. Então, eu posso, por exemplo, fazer contenções ortodônticas, né? Muito tranquilamente. As melhores contenções ortodônticas são consideradas hoje, são feitas com placas de acetato. Qual é a espessura, né, das placas que a gente tem no mercado? Então, por exemplo, eu tenho placas de acetato que vão desde meio milímetro, né, até 2 milímetros. Então, vai variando, meio, 1,5, 2, tá? Na verdade, tem algumas fábricas que fabricam, inclusive, 0,3 milímetros. Eu, sinceramente, nunca usei, tá? E nunca usei a de meio também, não. Eu só uso a de 1 milímetro. Então, vou contar para vocês o que eu uso. Porque eu uso isso, gente, há mais de 30 anos. Eu trabalho com a plastificadora a vácuo há mais de 30 anos. Eu tenho 3, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu não quero passar o aperto de ficar sem a minha. Eu uso ela direto no consultório. Direto. Não passa um dia que eu não tenha que usar assim, regularmente. Então, eu não quero ficar sem. Então, eu tenho 3, de marcas distintas, tá? Bom, então, além da placa de acetato, a gente tem também as placas de silicone, que eu mostrei para vocês, e a gente tem espessuras diferentes. Na placa de silicone, a gente tem de 1 milímetro, que é a que todo mundo conhece, que é para fazer as plaquinhas de clareamento,
né? Então, vem as placas, né, planas, você põe na plastificadora, como eu mostrei, baixa, recorta, e você tem a plaquinha de clareamento. A plaquinha de clareamento é feita com a placa de EVA de 1 milímetro. A gente tem também EVA de 2 milímetros, de 3 milímetros e de 4. Tá? A de 4 milímetros ela é específica para se fazer protetor esportivo. E tem todo um arsenal, né, típico, e tem uma receita também. Para cada tipo de esporte, para cada objetivo, né, tem diferentes espessuras. Agora, a placa de controle de bruxismo, por exemplo, a gente pode fazer com a placa de acetato de 2 milímetros, que ela é rígida. E em cima dela a gente fazer acréscimos com resina e dar as guias. Então, essa é uma técnica que foi proposta pelo professor Åkesson, ele que ensinou a fazer essa placa híbrida de acetato com acrílico. Ah, mas o acetato não cola no acrílico. Cola sim, cola sim. Tá? Só não cola se você esquecer de tirar aquela película que vem cobrindo a placa. Aí realmente não vai colar. Mas cola, é óbvio que não pode, tem um jeito, né? Não pode ser com acrílico já na fase filamentosa. Ele tem que estar bem fluido, aí ele adere perfeitamente e você depois nem vê onde que está a emenda, né? Então, você pode fazer, para o controle de bruxismo, por exemplo, então, uma placa mista de acetato com acrílico, ou você pode fazer uma placa de silicone de 3 milímetros, né? A gente vai ter oportunidade de discutir isso a fundo, se vocês continuarem, né, me seguindo aí nessas conversas que a gente vai ter sobre as placas, vocês vão realmente ver que tudo que eu estou falando faz sentido, né? Você pode confeccionar, por exemplo, placas de controle de ronco, né? Tem um jeito certo, né, de confeccionar placa de controle de ronco, nesse caso. Existem maneiras de fazer. Eu, particularmente, prefiro fazer a placa de controle de ronco e apneia usando as duas placas de silicone de 3 milímetros, né, de EVA de 3 milímetros, uma superior e uma inferior, e tem um jeito da gente colar elas, né, para poder fazer o avanço. Toda a placa de controle de ronco e apneia é protrusiva, aumenta a dimensão e protrui, qualquer um. Eu gosto muito de usar essa, é a que eu ensino, e além disso, nós temos recursos de ancoragem, usando placas, para fazer qualquer tipo de pequeno movimento ortodôntico na prática clínica do dia a dia. O clínico geral pode fazer extrusão lenta, extrusão rápida, pequeno giro, desinclinação, intrusão, por exemplo, né, vou dar um exemplo, você tem um paciente que perdeu a bateria inferior muito cedo, e aí o que aconteceu? Desceu aquele bloco todo posterior aqui, você tem pouco espaço para você reconstruir a oclusão. Então, normalmente, o que se faz é fazer essa intrusão desse segmento usando um mini implante. Mas, às vezes, você não tem condição de colocar o mini implante, ou porque o paciente não quer, ou porque o seio maxilar está muito ali, você não vai ter espaço para colocar os mini implantes, enfim, você pode ter limitações. Com a placa, as placas, né, servindo de ancoragem, você faz esse processo de intrusão com tranquilidade. E assim, tantos outros, né, recursos, onde você usa a placa como ancoragem para poder fazer pequenos movimentos que te ajudem no dia a dia da clínica. Outra coisa muito legal que a gente faz é usar a placa sobre uma prótese total para recuperar a dimensão vertical perdida de um paciente que está usando placa longo, está usando dentadura a longo tempo, ela vai ficando gasta, e o paciente vai ficando assim, né? Você precisa recuperar, chegar para trás e recuperar a dimensão vertical. Mas isso não é fácil de ser feito no momento. Você tem que ir paulatinamente. E aí uma placa sobre a prótese e acréscimos regulares te dão condição de preparar aquela boca para receber uma reabilitação. É muito fácil de fazer e muito eficaz, né? São coisas que ao longo do tempo eu vou ensinando nos cursos e tal, e
que fazem, com certeza, diferença na vida, né, do dentista clínico, daquele que está ali na frente do paciente, querendo resultados, querendo aumentar o faturamento, querendo que o paciente fique mais feliz, né, com ele próprio e querendo ter um diferencial frente à concorrência. Porque se você não usa a sua plastificadora no máximo que ela pode te dar, o que acontece? Seu concorrente pode estar usando e oferece um serviço diferenciado, daqui a pouco você ficou para trás, né? Então, é isso que eu quero conversar com vocês na sequência desses encontros que a gente vai fazer para conversar sobre a plastificadora Avaro. Então, fique comigo e me siga lá no Instagram, tá? No @doutora Patrícia Valério, que vai ter sempre novidades lá para você entender mais sobre a sua plastificadora Avaro. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê.